nós temos a divisão entre procedimentos comuns e procedimentos ali especiais. Então, nesse quadrinho a gente consegue observar. Dentro de procedimento comum, a gente tem o procedimento comum ordinário, o procedimento comum sumário e o procedimento comum sumaríssimo. A gente vai tratar exatamente sobre essa última hipótese, que é o procedimento comum sumaríssimo, abrindo a Lei 9.099. Lembrando que os demais procedimentos comuns, como o ordinário e o sumário, estão no Código de Processo Penal, então a gente tem ali, a partir do 395, todo o procedimento até o 405 do procedimento comum ordinário. Lá no 531 até o 538, nós temos o procedimento comum sumário. Mas como verificar, né? Como estabelecer qual é o procedimento a ser adotado? Por que que algo vai para o juizado especial criminal? Então, a gente adota aí o 394. A gente verifica qual é a pena máxima em abstrato daquele delito para a verificação do procedimento a ser adotado na prática. Então, 394 deixa claro que o procedimento comum é dividido naqueles três que nós vimos, então, o comum ordinário, comum sumário, comum sumaríssimo, levando em consideração a pena máxima em abstrato do delito. Então, o ordinário, conforme diz o inciso 1º, quando tiver por objeto um crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade, o sumário, um crime quando tiver por objeto uma pena máxima combinada inferior a 4 anos. Então, cuidado que esse igual vai para o ordinário. Então, se eu tenho um furto de 1 a 4 anos, o furto simples, então vai para o procedimento comum ordinário. Uma receptação de 1 a 4 anos vai para o procedimento comum ordinário. E, claro, os que forem superior a 4 anos. Então, é muito comum a gente ver furto qualificado, roubo, tráfico, a gente adota a lei específica, cuidado, né, porque também temos a legislação extravagante, a gente vai ver essa diferenciação daqui a pouco, e aí, no procedimento comum sumaríssimo, como a gente pode perceber pelo inciso 3º, nós temos uma lei, nós temos a lei específica. Por que isso, na verdade, né? A própria Constituição Federal, ela traz no artigo 98, como vocês podem ver aí, no inciso 1º do artigo 98, que a União, no DF, nos territórios e nos juizados vão criar os juizados especiais. E nesses juizados especiais nós temos os criminais, que é exatamente para as infrações de menor potencial ofensivo. Então nós temos o procedimento para as infrações de menor potencial ofensivo na forma da lei. Ele deixa claro ali, nas hipóteses previstas em lei. Então a própria Constituição Federal prevê o procedimento comum sumaríssimo e remete a uma lei. O que também, como nós vimos, o Código de Processo Penal faz, porque no inciso 1º ele diz, vai ter o sumaríssimo e remete para a lei. E aí, quando a gente chega na lei, então, nós temos, então, a lei 9.099, que a gente vai ver a partir do artigo 60 da lei 9.099. E aí, no artigo 61, a gente tem o que são essas infrações de menor potencial ofensivo. Então, são as contravenções penais e os crimes a que a lei combina uma pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Então, quando a gente volta para a consideração do ordinário, sumário e sumaríssimo, esse sumaríssimo na forma das infrações de menor potencial ofensivo, são todas as contravenções penais, e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Então, igual ou inferior a 2 anos é uma infração de menor potencial ofensivo. Vai lá para o ordinário, o igual ou superior a 4 anos, e esse meio termo fica o sumário. Então, superior a 2 anos e inferior a 4 anos fica no sumário. A gente pode dar o exemplo da embriaguez ao volante, que tem uma pena máxima de 3 anos, então ela tramita na vara criminal ali com o procedimento comum sumário. Então é assim que a gente define. Lembrando que para essa definição do procedimento a gente leva em consideração concurso de crimes, né? Então, se eu tenho 2 crimes em concurso material, eu tenho que levar isso em consideração. Se eu tenho 2 crimes em continuidade delitiva, eu tenho que exasperar. Se eu tenho concurso formal próprio, eu tenho que exasperar. Se eu tenho concurso formal impróprio, eu vou fazer o somatório na forma do concurso material também. Se eu tenho causa de aumento, causa de diminuição, tudo isso eu levo em consideração nessa pena máxima em abstrato para a definição do procedimento.